Como em todas as quintas-feiras, a gente está se encontrando aqui na Canção Nova. Obrigado pela sua companhia e muito boa noite. Bem-vindo à nossa programação. Aqui começa mais uma edição do programa Além da Notícia e eu estou muito feliz, muito contente e agradecido por esse encontro com você. O nosso programa de hoje vai trazer aqui um tema importantíssimo, vai trazer um tema de grande interesse e que é um debate público do momento. Nós vamos falar sobre a linguagem neutra. Você sabe o que é isso? Eu começo só dizendo assim, você já ouviu o termo pessoas não binárias, que se refere àquelas que não se identificam como homem e nem mulher? É exatamente o que vamos falar hoje aqui. Mas de onde vem essa proposta de linguagem neutra? Ela tem alguma coisa a ver com a ideologia de gênero? E como é que eu vou entender essa questão? Está chegando às escolas? Já? E talvez você até me responda. Sim, já está chegando à escola do meu filho, já estou vendo isso ser tratado nos meios de comunicação, quero entender melhor. Essa é a nossa proposta do Além da Notícia desta noite. Para conversar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber aqui o Fábio Gomes, diretor de Políticas de Alfabetização do MEC. Bem-vindo e boa noite, Fábio, tudo bem? Boa noite, Ronaldo. Tudo ótimo. Eu gostaria, primeiro, de agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, né, e com todos os telespectadores da Canção Nova. É realmente uma obra, não apenas de comunicação, mas uma obra missionária, verdadeiramente, levando Jesus para as pessoas. Então, eu estou muito feliz de estar com você aqui. Eu quero dizer que o Fábio também, além de tudo, é catequista, não é? Atuante, comunidade paroquial. O Fábio, gente, é auditor federal de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional, graduado em Engenharia Elétrica e atua na concepção e execução de ações e programas do governo federal voltados à alfabetização e educação infantil, entre os quais destacam-se o Tempo de Aprender, o curso de formação de práticas de alfabetização, este grafogame que a gente está vendo nas propagandas, ouvindo também nas propagandas aí todos os dias agora, e ainda o curso ABC. Ô, Fábio, começando aqui a nossa conversa, eu preciso te pedir um pouquinho aqui, fala um pouquinho para a gente sobre esses programas aqui, que são de educação infantil, de alfabetização. Tempo de Aprender, brevemente. Perfeito. Então, o Tempo de Aprender é um programa, na verdade, um guarda-chuva de ações. Então, tem mais de 10 ações organizadas em 4 eixos diferentes. Formação dos profissionais da alfabetização. Então, a gente tem a formação para o professor, mas também tem a formação para os gestores e diretor escolar, né, que é uma coisa que, digamos, é uma novidade do programa. Tem os recursos pedagógicos e gerenciais para a alfabetização. Você tem a melhoria das avaliações para a alfabetização e a valorização dos profissionais da alfabetização. Então, dentre essas ações, a gente tem, dentre os recursos, o grafogame. O grafogame é um jogo, né, que já tem mais de 900 mil downloads. É um jogo que foi concebido lá na Finlândia, já é utilizado em mais de 25 países, já traduzido para mais de 30 línguas e aqui no Brasil realmente fez um sucesso estrondoso. Então, desde o ano passado, quando se fez o lançamento, até agora já temos quase 1 milhão de downloads, então isso é mais do que qualquer outro país do mundo, né? E tem uma receptividade interessantíssima. Então, basicamente, é um jogo que as crianças podem utilizar, claro, com a supervisão do pai, com a supervisão do professor, para auxiliar na alfabetização. Interessante também no grafogame, a gente está vendo a propaganda todo dia na televisão, está ouvindo no rádio falar sobre esse grafogame aí. Você baixa o aplicativo e nem precisa de internet depois para utilizá-lo, para jogá-lo ou para estudar com ele o jogo instrutivo, o jogo educativo. Não precisa de internet, né? Exatamente. Porque a partir do momento que ele está no celular, você não precisa da internet. Então, isso facilita muito, né? Principalmente em determinadas regiões que o acesso à internet é um pouco mais dificultado. E a gente tem também o curso Práticas de Alfabetização. Esse curso é um dos maiores sucessos em termos de inscrições. É o maior sucesso da história do Ministério da Educação, 448 mil inscrições entre professores, pais que se interessaram, né? Então, basicamente, é um curso extremamente prático, ou seja, é um curso que traz noções para o ensino da alfabetização, aprendendo a ouvir, né, que é a consciência fonológica, o conhecimento alfabético, né, aprendendo a escrever, né, o desenvolvimento de vocabulário, enfim.
Isso vem num pacote bastante prático, com demonstrações práticas, vídeos, fichas para imprimir. É muito legal mesmo. E ele é para professores e pais, quem quiser? Exato. Ele foi concebido para professores. Ele é um curso, digamos, um pouco mais simples. Um curso de 30 horas, um pouquinho mais simples, mas concebido para professores. Mas muitos pais, principalmente durante esse período de isolamento, né, que as escolas fecharam, muitos pais utilizaram com um retorno muito positivo. E tem um curso mais avançado, que é o ABC, que você mencionou, que é a alfabetização baseada na ciência. Quem pode fazer? Todos podem fazer. Mas a gente, todos. Isso, mas, por exemplo, você aí de casa, né, que queira experimentar um dos cursos, então você vai na AvaMec, né, que é a plataforma virtual de aprendizagem do Ministério da Educação, você coloca lá, AvaMec, você vai achar rapidamente. A gente recomenda começar pelo prática de alfabetização, tendo interesse posterior para o ABC. Muito bem, gente. Olha, é o diretor de políticas de alfabetização do MEC, Fábio Gomes, que está conosco nesta noite. E nós vamos ter também aqui algumas convidadas especiais. Dentre elas, a professora doutora em educação, Cristiane Pinheiro. Ela tem licenciatura plena em letras e é bacharel em ciências jurídicas. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Piauí e pesquisadora na área da história da educação e estudos literários. E vamos ter aqui também a deputada federal Caroline Detone, de Santa Catarina, que possui mestrado em Direito Público. Isto tudo para falarmos sobre o tema do nosso programa de hoje, que é este: prejuízos da linguagem neutra para a educação. Aliás, a nossa equipe já preparou uma reportagem que a gente vai assistir agora para introduzir-nos neste tema. No Brasil, o termo ideologia de gênero ganhou força em abril de 2014, quando o governo da época tentou incluir no Plano Nacional de Educação, PNE, a educação sexual e o combate às discriminações e promoção à diversidade de gênero e orientações sexuais. O intuito era ensinar para as crianças a ideia de que a sua identidade biológica, de menino ou de menina, não teria importância para definir sua sexualidade, que deveria ser exercida livremente a partir das mais diversas experiências, sem limites ou preconceitos. No mesmo ano, após mobilização de um grupo de manifestantes contrários à proposta, a Câmara retirou do texto original questões sobre a ideologia de gênero. No projeto de lei, haviam remissões à ideologia de gênero e à orientação sexual das nossas crianças. Milhares de pais, milhares de lideranças e professores se manifestaram contrários à implementação da ideologia de gênero no país. E após diversas discussões democráticas, o projeto de lei foi aprovado sem qualquer remissão à questão de gênero e de orientação sexual, se transformando na Lei 13.005 de 2014, que tem validade de 10 anos. A discussão permanece em vigor no país. A insistência para que as escolas adotem um ensino que apresente a ideologia de gênero e, consequentemente, a inserção da linguagem neutra nas aulas de língua portuguesa gera um debate em torno do assunto. Mas, afinal, o que é gênero neutro? O objetivo propõe o uso de expressões que façam referência tanto ao gênero masculino como ao feminino e, com isso, sejam substituídos os artigos por um X, um E ou até mesmo um arroba. Dessa forma, não se usaria mais amigo ou amiga, e sim amigue, todas ou todos, mas todes, ou a utilização da linguagem da internet com o símbolo do arroba. A mudança não tem modelo definido e pode causar muitos prejuízos para o ensino e aprendizagem da língua portuguesa. Você que está acompanhando aí, não confunda, porque realmente essas coisas vêm para confundir. A reportagem começou falando de ideologia de gênero. Nós acompanhamos esse debate anos atrás. Foi um debate vencido pela sociedade brasileira. Não era para estar ainda hoje nos perturbando a questão da ideologia de gênero. Acontece que esta ideologia sobrevive no submundo de algumas escolas, não é? E, a partir dela, vem esta tal linguagem neutra. Qual é a relação de uma coisa com outra, Fábio? E o que é linguagem neutra quando se fala de ideologia de gênero? Perfeito, Ronaldo. Então, vamos lá, né? É muito importante a gente entender bem esse conceito. Eu acho que foi a matéria que acabou de passar agora, passou muito bem, né? Basicamente, é uma tentativa de se modificar a gramática da língua portuguesa sob o pretexto falso, né, de que
supostamente seria uma gramática opressora ou machista, né? E isso se dá de algumas formas, né? Em geral, se fala em promover um gênero neutro na língua portuguesa, que é algo que não existe na nossa língua. Existem línguas que têm mesmo um gênero neutro e algumas não têm. Esse é o caso, por exemplo, da língua portuguesa, do francês também, né? E tem aqueles até mais radicais que propõem eliminar totalmente a noção de masculino e feminino da língua portuguesa, tá? Ou seja, que não deveria sequer existir as palavras masculinas e femininas, né? Então, sob o pretexto de acabar com essas desigualdades, então se promoveria esse tal gênero neutro, né? Isso é um problema, Ronaldo, porque vem de vários conhecimentos, ou pelo menos falta de conhecimento, a respeito de como funciona a língua, como funciona a gramática e outras questões muito relevantes, como, por exemplo, a questão educacional, a questão pedagógica, a questão dos acordos internacionais de que o Brasil é signatário, questões constitucionais, né? Então, todas essas questões permeiam a situação de tal forma que não é razoável se propor, né, uma tal linguagem neutra. E como você perguntou, né, qual que é a relação entre a linguagem neutra e a ideologia de gênero, né? Então, existe uma relação umbilical. E que sentido? A linguagem neutra não surgiu com a ideologia de gênero, né? A linguagem neutra surge nos anos 70. Tá? E a ideologia de gênero ela vai surgindo depois. Entretanto, são coisas que se encontraram e o crescimento, digamos, do interesse das pessoas na linguagem neutra cresce à medida que também cresce o interesse na ideologia de gênero, né? Eu digo os proponentes da ideologia de gênero, né? Então, isso vem, claro, né, dos grupos radicais dos anos 60, né, consolidados nos anos 70. Bem, no fim das contas, a linguagem neutra é mesmo, hoje no Brasil, na prática, uma das mais frequentes tentativas de empurrar ou promover, vamos colocar assim, a ideologia de gênero, né? Não apenas nas escolas, mas principalmente nos meios culturais, na internet. Olha, foi apenas uma introdução ao tema, tudo isso que a gente acabou de ver aqui. Nós vamos a um intervalo bem breve e a gente já volta na sequência. Retornamos aqui no Além da Notícia. Boa noite a todos! Vocês sabem por que eu estou fazendo isso? É de propósito. No latim, língua paterna onde se deriva o português, o espanhol, o francês, existe o gênero masculino, o feminino e o neutro. Dessa forma, quando se diz boa noite a todos, como fiz agora, o pronome indefinido variável todos refere-se ao público masculino e feminino. É isso que vem sendo questionado na linguagem neutra. A França, depois a gente vai detalhar mais ainda, país progressista, aboliu o uso da linguagem neutra em escolas. Segundo o Ministério da Educação de lá, essas armadilhas artificiais atrapalham o aprendizado dos alunos e prejudicam as pessoas com deficiência mental. A Academia Francesa classifica essa reforma imediata da língua como uma injunção brutal, arbitrária, descoordenada, que ignora a ecologia do verbo. E aqui no Brasil, a gente está agora também começando este embate contra mais essa proposta que está surgindo aqui para nós. Fábio, existem evidências científicas de que realmente essa linguagem neutra é inapropriada? Com certeza, Ronaldo. Então, gostaria de deixar muito claro para o telespectador, né, que a linguagem neutra constitui-se de uma politização da língua, né? Assim como esses movimentos revolucionários dos anos 60, eles procuram politizar tudo, né? E o grande risco que a gente corre é que se a gente permite que se politize a língua, né, com certeza a consequência é que se destrua a língua também, né? Então precisamos proteger a língua portuguesa. Em relação aos argumentos que evidenciam, né, as fragilidades, podemos colocar dessa forma, as fragilidades da linguagem neutra, eu gostaria de fazer 5 pontos, tá? Eu vou expô-los, então, de início, 5 pontos, e a gente pode detalhá-los depois, porque tem muita coisa para falar sobre eles, né? Então, primeiro, né, não respeita o direito, que é constitucional, inclusive, um direito constitucional a uma educação de qualidade das crianças. É claro, porque
digamos, um conjunto de regras que ficam se modificando o tempo todo e que, na verdade, não é uma regra, são várias regras concorrentes entre si, né? Traz problemas pedagógicos para todas as crianças e, em especial, para aquelas crianças que têm mais dificuldades de aprendizagem. Tá? Então, isso é o que a gente vai ver quando a gente conversar um pouco mais sobre a França. O segundo ponto é o problema do foco na ideologia. Né? Isso é uma coisa muito negativa, né? Porque você acaba colocando de lado, além da norma culta da língua portuguesa, não é a única coisa que fica de lado. Né? A única coisa as outras coisas que ficam de lado também é o quê? É a matemática, é a biologia, a geografia, a verdadeira aprendizagem. Né? E esse foco ideológico traz um viés político muito forte e o que está subjacente aí? É claro, né, que existe uma guerra, uma luta constante, uma luta de classes constante entre homens e mulheres, por exemplo. Né? Então, esse é um segundo ponto. Né? Um terceiro ponto é que ou é construído a partir de má ciência, uma ciência ruim, uma ciência deficiente, ou uma não ciência, né, do ponto de vista linguístico. Né? A gente pode explorar isso também. Né? Então, em relação aos pressupostos, né, como você mesmo falou, Ronaldo, em relação à questão do latim, que veio do latim, né, o todos, né? Então o todos se refere, né, a homens, é genérico. Né? Então, existem outras línguas, por exemplo, que o genérico não é o masculino, o genérico é o feminino. Né? O Mohawk, por exemplo, que é falado por povos indígenas da América do Norte, por exemplo, né? E tantas outras, de sociedades da África, por exemplo, o galês é assim também, e não existe nenhuma evidência de que essa opção, digamos, dessas gramáticas faz alguma diferença do ponto de vista social, do ponto de vista do tratamento das mulheres, por exemplo, ou da dignidade conferida às mulheres, que deve ser conferida a todo ser humano, certo? Então, isso é uma má ciência, mas tem vários problemas com isso, né? Também tem um quarto problema, que é desrespeitar a construção do currículo no Brasil. Não tem município que tenha isso no currículo. Né? Nacionalmente não existe isso no currículo, ou na base, melhor dizendo, né? E nos estados também não. Né? Então, como se fala de um direito, né? Muito se falou, né, nas ações que tramitam por aí no judiciário, da liberdade de ensinar, liberdade de aprender. Mas a liberdade de ensinar e de aprender, ela existe justamente para ensinar as coisas que são corretas, e não as coisas incorretas, ou as coisas erradas. Né? Não existe liberdade para ensinar o erro. Né? E, por fim, o quinto ponto é que prejudica o Brasil do ponto de vista da soberania, né? Uma ameaça constitucional ao Brasil em si, né? A sua Constituição prevê, no artigo 13, o uso do idioma oficial, língua portuguesa, né? E a gente tem vários tratados, a gente é signatário de tratados, signatário de acordos, né? Em que a gente se compromete a proteger, a língua portuguesa. Então, esses são 5 pontos. Bom, como eu prometi também, nós vamos ter aqui outras convidadas, então eu já quero trazer aqui a primeira participação da professora doutora em educação, Cristiane Pinheiro, lá da Universidade Federal do Piauí. Ela vai nos falar sobre esse surgimento de discursos linguísticos novos, como essa proposta da linguagem neutra, e os eventuais prejuízos para a língua portuguesa. Vamos ouvi-la. Primeiramente, eu quero partir do discurso que está circulando, que está gravitando no nosso entorno, que é a da proposta lenta e gradual de uma nova configuração na linguagem, que seria pensar a linguagem como sendo um campo marcado pela fluidez, e esse campo marcado pela fluidez é capaz de atingir, de afetar a própria estrutura da língua. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para a questão dos discursos de gênero, nós temos também que ser realistas e dizermos que existem pontos que não podem ser, pelo menos em tese, violados. E quando eu falo isso, eu estou falando a partir de quê? A partir da informação de que a língua, seja ela qual for, ela tem a sua história. E a língua, por ter uma história, ela tem a sua biografia.
As línguas, elas não nasceram ao acaso, nem a língua portuguesa, nem a língua espanhola, nem a língua francesa, nem nenhuma outra língua neolatina ou de outros troncos linguísticos. Elas têm uma história. A língua portuguesa que nós falamos aqui no Brasil, para quem faz pesquisa na área, sabe muito bem que ela é um pouco diferente da língua portuguesa falada em Portugal, que também é diferente da língua portuguesa falada nos outros territórios que Portugal colonizou. Só que a língua portuguesa que chegou a Portugal, que foi constituída naquele território, aquela língua, ela não nasceu do acaso. Ela é fruto de um processo histórico. Processo histórico esse que tem uma relação direta com uma outra língua, que é uma língua morta, mas que é a mãe de todas as línguas neolatinas, que é o latim. Bom, aqui a gente então entendeu o contexto histórico e como nascem as línguas, a história das línguas, a biografia das línguas. E aqui eu chego, se você quiser fazer algum comentário sobre isso, Fábio, se não, eu quero perguntar justamente essa questão hoje de chegar a essa nova proposta, até, por exemplo, os currículos do Brasil, que percurso isso deveria percorrer, não é? Uhum. Não, perfeito. Eu gostaria de fazer, sim, um rápido comentário, né? É interessante porque o que a professora falou é verdadeiro. O que está sendo argumentado por algumas partes que dizem, tem que mudar a língua portuguesa, a língua é viva. Não estou falando, a língua é viva, então tem que mudar e acabou. Mas vamos lá. Qual que é o processo de mudança de uma língua viva? É assim? As pessoas se reúnem e dizem, vai ser assim agora e acabou, e se você não falar dessa forma, não é assim. Uma língua viva, ela se desenvolve naturalmente, né? O português é uma língua viva, é uma língua natural. Tem um exemplo muito concreto disso, de que quando se faz assim, se quer estruturar, se quer criar, se quer elaborar uma língua e não pega e não dá certo, é o Esperanto. O Esperanto nasceu décadas atrás lá na Europa e se tentou colocar o Esperanto como uma espécie de substituto do inglês. Né, para ser uma língua franca, comercial, né? Falada no mundo inteirinho. A ideia era que ele fosse o inglês, o que o inglês é hoje. E o Esperanto não pegou. Né? Olha, Ronaldo, isso é interessante mesmo. O Esperanto, ele está na categoria do que nós chamamos, né, cientificamente, de línguas artificiais. Eu trouxe duas definições, se me permitir, eu posso ler, tanto do dicionário Merriam-Webster, tá? Em tradução. O que é uma língua artificial? É uma língua fruto do desígnio de uma pessoa ou de um pequeno grupo de indivíduos e proposta para um fim específico, mas não funcionando como a língua nativa dos usuários. E também o dicionário de Cambridge tem a seguinte definição de língua artificial, como uma língua que, em vez de ter se desenvolvido naturalmente como uma forma de pessoas se comunicarem, foi criada para um propósito particular. Né? Inclusive, cita-se como exemplo justamente o que você falou, o Esperanto. Então, qual que é a questão aqui? A questão é que o português não apenas é uma língua viva, mas é uma língua natural e a linguagem neutra, o que se coloca como linguagem neutra, pode ser categorizado com muito conforto como língua artificial. E mais, não apenas uma língua artificial, né? Mas várias línguas artificiais que concorrem entre si. Porque um acha que é de um jeito, o outro, né? No VT que a gente viu antes, realmente tem diferença, enfim, tem o jeito que se propõe, mas outros grupos propõem de outro jeito, a tal linguagem neutra. Né? A partir daí, eu quero te perguntar, como é que se explica a inserção dessa linguagem neutra, como aconteceu numa escola do Rio de Janeiro, não vou mencionar nome aqui, não é o caso, numa escola do Rio de Janeiro, em que a escola disse que já começaria a adotar. Sim. Como isso? Isso legalmente, juridicamente, não se explica, né? Pois as escolas, elas estão vinculadas, é claro, aos currículos brasileiros. Isso é muito claro, né? E o currículo brasileiro prevê expressamente, tá, o ensino da norma culta. E não trazer coisas que dificultem cada vez mais o acesso das crianças a uma educação de qualidade. A gente vai para o intervalo e já volta. Aí os outros blocos serão um pouquinho maiores, tá bem? Até já. O assunto hoje aqui na noite é educação. Estamos falando sobre prejuízos da linguagem neutra para a educação, com esta questão aí que a gente está vendo ser debatida.
bem recentemente a respeito dessa nova proposta que surge, linguagem neutra. E eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o Fábio Gomes, diretor de políticas de alfabetização do MEC. Fábio, a gente já vai começar esse bloco aqui. Eu vou chamar já a professora Cristiane Pinheiro novamente e ela vai nos falar mais uma vez, diretamente lá do Piauí, sobre essa questão das novidades linguísticas, como é a linguagem neutra. Vamos ouvi-la. Se analisasse apenas aquilo como um fenômeno que acontece dentro de determinados grupos, ok. A questão é que o que se percebe é uma militância em torno do tema. Então, até a escrita dos textos, nós vemos que são escritas ideológicas, não mais necessariamente científicas, embora tragam todo um aporte teórico. Você sabe que todo artigo, todo trabalho de pesquisa tem que ter uma fundamentação, mas os objetos, eles terminam sendo objetos ideológicos. E a ciência não consegue frear esses objetos ideológicos, sobretudo quando os próprios pesquisadores têm as suas motivações ideológicas. Eles querem fazer que determinada coisa aconteça. E aí vem aquela grande grade de pesquisas mais fluidas. E aí entram os discursos dos mais variados grupos, dos discursos feministas, dos discursos do movimento negro, os discursos dos movimentos religiosos, que não sejam cristãos, né, diga-se de passagem. Essa questão da linguagem neutra, oriunda de militâncias e ideologias versus ciência. Está de acordo? Então, em relação à questão, isso é uma coisa muito complicada mesmo. Por quê? Porque esse foco ideológico que a professora mencionou é muito verdadeiro, né? Ou seja, o que falou, né, a respeito da ciência que se faz, mas já buscando um determinado resultado, né? Isso é muito complicado. Isto é, esta proposta de linguagem neutra, ela não parte como um anseio da sociedade como um todo, mas de grupos específicos. Perfeito. E não apenas isso, né? Propõe uma coisa, de certa forma, um tanto quanto antinatural mesmo, que é o quê? É uma visão negativa. Ela chamou falou anti-ciência, né? Contrários à ciência. Sim, mas é uma visão, inclusive, que é contrário ao nosso legado comum, o nosso legado como brasileiros, né, da língua portuguesa, né? Uma visão já parte de uma visão bastante negativa de tudo que vem antes de nós, de tudo que nós recebemos, inclusive a língua portuguesa, que não tem culpa de nada, né, desse tipo de coisa, pelo contrário, né? Então, esse problema, esse foco ideológico, né, leva àquele ponto terceiro, que eu havia mencionado, que são ideias que partem de uma má ciência, ou de uma ciência incompleta, né, ou de uma ciência um tanto quanto enviesada, né? E aí aqui a gente já pôde perceber o quê? Que é uma proposta de minorias militantes ideológicas, e a professora, agora no próximo VT que a gente vai acompanhar, ela chama também essas propostas de discursos transgressores ou transgressivos para a pesquisa. Vamos ouvir. Você deve ter observado que de alguns anos para cá, muitas palavras têm sido criadas, né? Palavras que nós nunca ouvimos, e elas começaram a entrar em cena, como heteronormatividade, homoafetividade, e tudo isso fazendo com que a linguagem seja tensionada e se adquira, ao longo de um processo de apresentação positiva do tema, interlocutores favoráveis, até que se chegue onde se realmente quer que se chegue, né, os defensores, que é a configuração de uma legislação em torno do tema. Isso é ideologia de gênero. Eu estou falando para vocês sobre ideologia de gênero. Então, basicamente, é mais uma etapa do campo da ideologia de gênero. Começou com em tese, uma luta pela igualdade através do plano da conquista de direitos, através do direito à união civil, a ter o nome civil, o nome social registrado em cartório, a mudança de sexo, e toda a estrutura que nós temos já no Ocidente, e eu falo muito Ocidente porque esse fenômeno é bem mesmo ocidental. Quando nós olhamos para o Oriente, a história já é bem diferente, a parte comportamental já é diferente. Então, por lá, nós percebemos uma certa visão, uma certa direção do tema, e no Ocidente não, é a agenda chamada
a agenda LGBT, ela tem conseguido um espaço muito grande na mídia, na arte, até a gente percebe nas novelas de televisão, cinema, tudo. O discurso já foi praticamente naturalizado. E a questão da linguagem neutra é apenas mais um estágio da ideologia de gênero. Quem já leu os teóricos sabe muito bem do que eu estou falando. Fábio, quer acrescentar algo? Eu acho que foi colocado corretamente, principalmente o ponto de que é um estágio, né? E que chega de uma forma, primeiro, né, uma proposição e depois que tende efetivamente a ser uma obrigação. Né? Então, aqui a gente já tem uma clareza maior, não é? A linguagem neutra, no seu entendimento, ela visa submeter a educação a ideologias, tirando o foco da ciência, ciência linguística. Da ciência e da técnica, e da boa técnica de se ensinar. Né? Porque, claro, que se perde o foco completamente. Né? Então, ou se educa para uma educação universal, uma educação para que aquela criança tenha todos os conhecimentos necessários, né, para a vida dela, não apenas até do ponto de vista profissional, mas todos, para o crescimento dela como um ser humano. Né? E quando se coloca na frente disso tudo a militância, o efeito não pode ser bom, né? Vamos seguir aqui. A professora, ela traz uma outra contribuição importante para a gente entender aqui agora o que estamos conversando. Ela traz uma outra contribuição falando sobre a formação da língua portuguesa e por que ela está trazendo para nós essa clareza toda e por que estamos falando aqui sobre esse assunto e percebendo que, de fato, ele é prejudicial. Então, ela conta-nos a história da formação de uma língua a partir da nossa, portuguesa. Do latim clássico até a constituição da língua portuguesa em si, nós tivemos uma trajetória, é a chamada história da língua portuguesa. Do latim até o português, nós vamos encontrar mudanças. Onde? Mudanças nos radicais, das palavras? Não necessariamente, mas mudanças especificamente nas chamadas declinações. Declinações que vão definir, por exemplo, as categorias de gênero gramatical, a categoria de flexão verbal, de flexão de singular e plural, e nós vamos encontrar como aconteceu, por exemplo, essa posição do a indicativo do gênero gramatical feminino, tá? E quando nós olhamos para o latim, o que nós encontramos? Encontramos uma língua que tinha 3 marcações: a marcação do gênero feminino, do gênero masculino e a marcação neutra. O masculino e o feminino vinculados a uma associação de masculino para o macho, feminino para a fêmea, então aplicados àquilo que tinha vida, né, ao ser humano e também aos animais, e também às outras formas que tinham vida. E ao gênero neutro uma pretensão mais de olhar para as coisas. É tanto que quando eu escuto muito a questão do gênero neutro, eu sempre penso, mas as pessoas querem buscar uma aplicação que em um primeiro momento foi pensado para seres desprovidos de vida, para si mesmas. Essa clareza toda é necessária hoje para toda a nossa sociedade. A gente tem percebido que a linguagem neutra tem sido proposta e chega na mídia com uma cara muito boa. Ela chega nas redes sociais, ela chega inclusive em escolas, no seio acadêmico, eu imagino, e não sei o quanto vocês do MEC estão já lidando com essa dificuldade da chegada dessa linguagem dentro de ambientes educacionais. Como é que vocês têm percebido isso? Olha, então, sim, existe a inserção dessa linguagem neutra em ambientes educacionais, como a gente até tinha dito há pouco, né? Mas tem uma questão que é 2 questões bem preocupantes. A primeira é na cultura, de forma geral. Então, isso acho que é um recado bastante importante para pais, para avós, né? Para terem efetivamente, para que você, aí de casa, tenha efetivamente uma ciência do que o seu filho, do que sua filha, né, neto, neta, está assistindo. Né? Porque muito desse tipo de discurso, muito desse tipo da linguagem neutra em si, né,
se propaga por meio de, por exemplo, youtubers que se dizem youtubers infantis, por exemplo. Olha, os provérbios, né, provérbio 22, 6, desculpa, salvo engano, se eu não estiver enganado, diz, né, instrui a criança no caminho em que ela deve andar e, mesmo quando velho, ela não se desviará dele. Não é? Então, é claro que, infelizmente, se vê uma priorização mesmo desse tipo de mídia justamente para esse público, né? O que é um ato tanto quanto covarde, né? Pois se não se pode convencer os adultos, então que se convença as crianças. É uma coisa muito perigosa, né? E moralmente muito incorreta e questionável, né? Então, esse é um primeiro ponto. Assim, tem o ponto da escola, né, que isso acontece, não acontece em larga escala, isso acontece mais pontualmente no ambiente educacional, né, até porque a maioria dos professores não é adepto disso, né, a grande maioria não é adepto disso, assim como o reflexo da sociedade brasileira. A grande maioria da sociedade brasileira não é adepto disso e dificilmente será. Tem o ponto de vista, digamos, do ambiente doméstico, né, que é o que a gente acabou de falar agora, ou seja, a atenção com esse tipo de coisa, e também, e acho que é uma grande importância das pessoas se informarem a respeito disso, que são as ações judiciais que tramitam em relação a isso, né? Principalmente no STF. No STF a gente tem duas ADIs, que são ações diretas de inconstitucionalidade, que é a ADI 6925 e a ADI 7019. Tá? Então são duas ADIs que questionam justamente normas, um decreto e uma lei estaduais que só diziam assim, ó, vamos garantir que os estudantes tenham o direito a uma educação conforme o currículo. Só isso. Se eu não me engano, que foram os estados de Rondônia e Santa Catarina? Isso, Rondônia foi pela Assembleia Legislativa, né, em Rondônia, e Santa Catarina foi um decreto. Os dois estados tentaram preservar a língua portuguesa e aí houve quem entrasse no Supremo Tribunal Federal insistindo para se ensinar lá a ideologia de gênero, é isso? Correto. No caso de Rondônia foi a CONTE, né, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Estabelecimentos de Educação, e em Santa Catarina foi o PT, o Partido dos Trabalhadores. Então, o Partido dos Trabalhadores, por meio da sua presidência, entrou no final do ano passado com uma ação, né? Então, que está tramitando. Essas ações estão tramitando, né? E, enfim. Defendendo a continuidade do ensino dessa linguagem neutra. Isso. O que os decretos... Eu posso até trazer a letra aqui. Sim. Eu acho que é interessante eu trazer a letra dos decretos. O de Santa Catarina fala assim, ó. Fica vedada a todas as instituições de ensino no estado de Santa Catarina, independentemente do nível de atuação, de natureza pública ou privada, bem como os órgãos ligados à administração pública estadual, a utilização em documentos oficiais de novas formas de flexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa, em contrariedade às regras gramaticais consolidadas e nacionalmente ensinadas, né? Então, está falando de duas coisas aqui, tanto de escola quanto de órgão público. O órgão público vai usar a linguagem neutra agora contra a norma culta da língua portuguesa, né? E no parágrafo único está aqui, nos ambientes formais de ensino fica vedado o emprego em documentos oficiais de linguagem, contrariando as regras gramaticais, pretende se referir a gênero neutro. Tá? E Rondônia estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes do estado de Rondônia ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino. Muita gente pode se questionar e até pessoas que pensam, não, mas até como você usou o termo agora, a língua ela é viva. Claro, toda língua ela vai sofrendo mudanças ao longo do tempo. Mas como é que essas mudanças elas ocorrem? Com quanto tempo elas ocorrem? E por que elas ocorrem? É o que a professora agora vai nos responder também na próxima contribuição dela. A língua portuguesa que falamos hoje, ela é fruto de uma série de mudanças, de alterações, tanto na escrita, né? E frequentemente são alterações que vêm da própria evolução da palavra, tá? Palavras que foram sendo mais, digamos, tratadas de uma forma mais popular, mais dinâmica no cotidiano, até que sim, palavras que se incorporaram no nosso vocabulário e se tornaram como se fossem cultas. Elas sofreram uma espécie de banho do tempo. E essas palavras, a gente pega, por exemplo, a vossa mercê, que chegou, por exemplo, ao você. Hoje, foi uma evolução natural, não foi uma imposição. Não foi um grupo que chegou e disse, a partir de agora todos vão ter que falar você e aí vamos abolir o vossa mercê. Não, a partir de agora vai ter um decreto, vai ter uma lei que vai proibir o uso de determinada palavra. Não foi assim. E nem é assim
que as coisas do espírito acontecem. Não é assim que as questões culturais também acontecem. Coisas do espírito, questões culturais, as línguas mudam com naturalidade. Expressões bonitas, não é? Ao longo do tempo. Elas não são questões impostas ou trabalhadas, ou como já mencionamos aqui, o Esperanto e alguma outra, criadas, a mudança de uma língua artificialmente, não é? Perfeito. Quando a gente vê os tipos de mudanças, né, que estão sendo propostas, né, elas são claramente uma afronta ao desenvolvimento natural da língua. Isso traz alguns problemas, né? Vamos pegar a questão do todos, né? Primeiro, assim, a gente pode até pegar a motivação do que se coloca. Primeiro, o todos no masculino, né, se refere tanto a homens quanto mulheres, a depender do contexto, né? Todos que estão ali, por exemplo, né? Assim, primeiro, há de se perguntar o porquê que isso seria alguma vantagem para um homem. Essa é a primeira questão. Por que isso seria vantajoso para mim e para você, por exemplo, que somos homens? Não tem, eu não vejo imediatamente nenhuma vantagem para mim. Tá? Mas uma outra coisa, né? Se a gente pensar, e aí é que vem a questão da maciência, às vezes nós utilizamos todas para os homens e mulheres também, todas as pessoas, todas as chefias. Acho que ninguém ficaria ofendido por isso, né? Quem está assistindo a gente também não ficaria ofendido, ser homem. Todas as pessoas venham aqui. Ora, normal, né? Então, eu queria citar as línguas que têm o todos, o genérico, né? Que não é o masculino, mas é o feminino, que é o Maasai, que é do Quênia e da Tanzânia, o Mohawk da América do Norte e o galês, como eu já tinha dito, né? Não existe qualquer... O todos para eles é feminino. Isso, o todos para eles é como se fosse o feminino, como se eles fossem todas aqui, então homens e mulheres, né? Qual é o efeito prático disso? Né? Na prática mesmo, qual que é o efeito disso nessas sociedades? E no nosso, sabe? Então, algumas línguas têm realmente o gênero neutro, como o alemão, o turco, né? E outras não têm, como o português, a língua portuguesa e o francês. E isso significa, assim, no frigir dos ovos, absolutamente nada em termos de como aquela sociedade se estrutura. Não significa, não tem qualquer tipo de significado. Eu queria até fazer uma reflexão aqui com quem nos assiste. A língua portuguesa tem todos os substantivos, todos os nomes da língua portuguesa tem o que se chama de gênero gramatical, né? Masculino e feminino atribuído. Então, por exemplo, a lâmpada, né? O computador. Mas a gente tem que pensar o seguinte, o muro não tem nada de mais masculino no muro do que teria na parede. Ou a lâmpada não é mais feminina que o computador. Isso é só uma propriedade da concordância, uma propriedade gramatical do português, né? Uma propriedade gramatical. Então, usar o exemplo aqui, né? Ronaldo é uma estrela. Vou colocar como exemplo aqui. Estamos falando de um ser do sexo masculino, Ronaldo. Uma estrela está concordando, né, no feminino. Mas alguém tem alguma dúvida em relação ao que isso significa? Né? Ou Ronaldo acha que... Sabe? Então, não tem... Ou isso alteraria meu sexo? Isso, de forma alguma. Né? Tem vários exemplos, né? Joana é um prodígio. Tá? A testemunha de qualquer crime deverá se dirigir à delegacia. É homem ou mulher isso aqui? A testemunha de qualquer crime. Pode ser homem ou pode ser mulher. E é a testemunha. Né? Jerônimo e Carla estão em lua de mel. Eles se casaram semana passada. O ele se refere, tanto inequivocamente, se refere a duas pessoas, um do sexo masculino e outro do sexo feminino. E outra, esse daqui é muito legal. A compra representou um enorme prejuízo. Tanto a compra quanto o prejuízo, você está tratando de substantivos abstratos, tá? Então, assim, não é nem uma lâmpada, nem uma mesa, é a compra. Então, isso é masculino e feminino, isso não é, né? Então, para um falante nativo da língua portuguesa, não tem qualquer dúvida ao que se refere essas palavras. Tudo que você está trazendo agora vai casar com o que a professora agora vai defender. Por que preservar tal qual a nossa língua está? Perfeito. E aí ela diz, porque pertencemos a uma genealogia. A língua tem uma história. Vamos ouvir a professora. Seguindo esse raciocínio da classificação genealógica da língua, já dá para perceber que aquilo que eu falei no começo, que a língua tem uma história, e que essa história se chama biografia da língua, que é a história da língua, eu tenho que entender que dentro dessa classificação genealógica, a língua portuguesa se encontra. Então, de onde vem a língua portuguesa? Por que é importante preservar a sua estrutura? Por que é importante preservar a sua evolução natural? E não cair
nos argumentos mais subjetivos, motivados por interesses políticos e ideológicos, de haver nela uma ruptura, um desmonte, para atender determinados grupos. Sejam eles grupos religiosos, grupos políticos, sejam eles grupos até mesmo científicos, não importa. Eu estou falando da língua. Você dizia aqui, perfeito. É isso mesmo? Exatamente, exatamente. Olha, as instituições brasileiras, Ronaldo, já reconhecem, assim, de uma forma muito clara e natural, né, a importância da língua portuguesa, né? O STF, inclusive, tem, num julgamento de habeas corpus pelo ministro Celso de Mello, né, ele diz, né, textualmente que qualquer ato processual, né, no judiciário brasileiro tem que correr no idioma português. Você não pode pegar um documento de outra língua e apensar o processo e acabou. Você tem que ter uma tradução, né? E isso é aí eu cito, é uma questão de soberania nacional, é uma questão da soberania nacional. O uso da língua é uma questão de soberania nacional, né? Inclusive, quando um povo dominava outro povo, muitas vezes, para fazer uma opressão, tirava a língua do outro, proibia a língua, né? Então, veja, a nossa própria Constituição garante o direito ao uso do português, o idioma, língua, da língua portuguesa, né? O Brasil é signatário da CPLP, né, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, né? Veja bem, qual que é o objetivo dessa comunidade de países de língua portuguesa? Preservar a defesa da unidade essencial da língua portuguesa e o seu prestígio internacional, ok? Então, o objetivo, vou ler aqui, materialização de projetos de promoção e difusão da língua portuguesa, né? E, inclusive, no decreto de acordo ortográfico aqui, olha o que diz. A existência de 2 ortografias oficiais de língua portuguesa, a lusitana, que é a portuguesa mesmo, né, europeia, e a brasileira, tem sido considerada como largamente prejudicial para a unidade intercontinental do português e para o seu prestígio no mundo, né? Então, assim, se 2 grafias são um problema para a unidade do português e para o prestígio no mundo, e que tal 10, e que tal 15, e que tal 20, e que se inventa todo dia uma, não é? Então, esse é um problema de soberania mesmo, né, do país, do Brasil, né, de a gente proteger, não apenas do ponto de vista constitucional, que é muito importante, do ponto de vista da soberania do Brasil, mas também o nosso legado como brasileiros. A professora, ela fala justamente dessa descaracterização da língua portuguesa e ela diz que isto faz parte de uma agenda global. Vamos ouvi-la. O movimento foi muito lento. Por exemplo, quando a linguagem da internet começou a circular, nós temos um símbolo chamado arroba. E muitos passaram a usar o arroba para marcar o gênero neutro. Então, aluno, aí botava alune, aí coloca o arroba no lugar, depois do N, né, depois do radical. Então, ali começou praticamente essa busca pela imposição de uma linguagem neutra. Aí depois viram que não dava para fazer uma pronúncia, como pronunciar isso daí? Porque também tem que ver que a evolução de uma língua, ela passa não apenas pela escrita, mas também pela pronúncia, né? Tem a questão da prosódia. E aí vem, não dá, não serve. Vamos substituir o arroba pelo X. Então, tem uma palavra menino ou menina, tira a vogal temática, e aí o que é que eu vou ter, aliás, desinência de gênero, e o que é que eu vou ter? Eu vou ter o radical seguido do X, impronunciável. E aí vem agora a proposta de, se eu não consigo fazer isso, eu tenho que gerar uma possibilidade de pronúncia. Vou substituir o arroba, vou substituir o X e vou colocar no lugar um E. E aí agora eu vou usar menine aplicado ao menino e à menina. Garote, professore e qualquer outra palavra que tenha a marcação de gênero. E vai ficar só nessa questão das palavras? Não. Tem que mudar também o quê? Os pronomes e os artigos. É preciso haver essa mudança nos pronomes. E eles já estão aí no mundo da linguagem. Por exemplo, você não deve usar ele e nem ela. Você deve usar o pronome neutro da neolinguagem. Nós estamos falando da neolinguagem. Já tem essa categoria
sendo discutida, a neolinguagem. Então, em vez de usar ele ou ela, você vai usar elo. Então, eu digo, Maria comprou um carro. Elo trabalha muito para isso. Então, eu não vou chamar mais ela, mas elo. É um E, um elo, um E, um L e um U. Os pronomes possessivos, meu e minha, substituídos por minhe. Olha, minhe ou mi. Seu e sua, substituídos por sue. Dele e dela, substituídos por delo. Nosso e nossa, substituídos por nosse. O, a, os, a, substituídos por es. Então, nessa situação que já está acontecendo a criação dessa linguagem. Olha, não tem nada de inocência nessa linguagem. Não tem nada de boa proposta nessa linguagem. Você já ouviu falar no termo desconstruição ou desconstrução da família? Ou desconstrução da referência masculina ou feminina no imaginário das pessoas, na mente das pessoas? É do que se trata. Linguagem neutra, como filhote da ideologia de gênero, tem a mesma proposta sequenciada. Bem, a gente vai para o intervalo bem breve, já a gente volta e vamos continuar aqui falando sobre este assunto. A linguagem neutra e seus prejuízos, que não tem nada de inocente. Voltamos já. É retorno aqui do nosso Além da Notícia da noite de hoje, falando sobre os prejuízos da linguagem neutra para a educação. Eu encerrei o último bloco falando justamente sobre essa questão da proposta, da intenção que está por trás da linguagem neutra, que aparentemente pode ser até uma coisa moderna, nova e tal, bem pintada. Todavia, eu me lembro que o Papa Francisco, reiteradas vezes, tem se manifestado contra a ideologia de gênero, chamando-a de uma grande ameaça à humanidade. Essa proposta, e a gente sabe, a linguagem neutra é oriunda da ideologia de gênero. Eu gostaria de perguntar aqui para o Fábio, como aqui no Brasil os poderes têm tratado esta proposta que chegou, que está por aí se disseminando. Fábio. Perfeito, Ronaldo. Então, a gente tem tanto os três poderes, né, do ponto de vista federal aqui. Então, você tem o judiciário ele age por provocação mesmo. Então, a gente tem, como a gente mencionou no outro bloco, algumas ações diretas de inconstitucionalidade. O Ministério da Educação basicamente colocou essas questões que nós expusemos aqui, né? Primeiro, em relação aos prejuízos do ponto de vista educacional, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista da própria soberania do país, né? E do próprio funcionamento das instituições do país e do ponto de vista linguístico também, né? Há uma abordagem do ponto de vista científico, porque aquilo não cabe cientificamente, como a professora tem trazido nos VTs que a gente está vendo, né? E isso é no judiciário. Em relação, no âmbito federal e também nos estados, né? No caso de estados, Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, existem projetos que estão tramitando, certo? Então, isso no caso do Legislativo, desculpa, eu falei Executivo, é Legislativo, tá? No caso do Executivo Federal, o que se tem, efetivamente, o Ministério da Educação está tocando, né, as ações, os programas sempre pautados nos valores familiares, né, como se espera que se faça, né? O Ministério da Educação tem a competência de fazer normas, de trazer isso, mas realmente a gestão da educação propriamente está
localizado nos estados e municípios. A gente começou o programa de hoje aqui falando de algumas práticas que vêm sendo executadas no Ministério da Educação, e você mencionou aqui alguns programas que já estão muito acessíveis, praticados por professores, por pais, por alunos, o Grafogame que está sendo propagado na mídia brasileira, e eu queria perguntar justamente isso, de que forma a boa educação, a educação que ocupa o seu espaço na escola, na família, na vida do aluno, de que forma essa boa educação contribui para a não proliferação de propostas como essa aí? Olha, Ronaldo, eu vou dizer que a boa educação, primeiro se vê por suas prioridades, né? Qual que é a prioridade da educação? Então, se a prioridade da educação é ter um ensino, uma aprendizagem efetiva por parte daqueles estudantes, daqueles alunos, né? Então, claramente, não fica em primeiro plano questões de militância, política, questões ideológicas. Então, como que uma boa alfabetização, por exemplo, no nosso caso aqui, né, que eu sou diretor nacional de política de alfabetização. Então, o que é a boa alfabetização? É uma alfabetização que forme aquele ser humano, aquele menino, aquela menina, né, para a vida, né? Então, aprender a ler para depois ler para aprender, né? Então, é um processo que se faz. E se a prioridade daquele educador, daquele professor, daquela escola como um todo, está justamente nessas aprendizagens fundamentais, a leitura, né? A fluência da leitura, a compreensão do texto, então, isso já elimina muitos dos problemas. Porque tudo isso, Ronaldo, isso é uma coisa que o pessoal de casa tem que refletir a respeito. Tudo isso é tempo, né? Tempo dos professores, tempo das famílias, tempo das nossas crianças, né? E que se fica tirando o foco, né, do que efetivamente é importante, o que resta? Com certeza, se com o tempo que a gente tem hoje, a gente já está vendo resultados preocupantes do ponto de vista educacional, nas avaliações nacionais, no SAEB, no PISA, que é a avaliação internacional, né? Então, se a gente vê resultados preocupantes aí e adicionando mais dificuldade, ou seja, com a língua instável, com a língua que fica mudando o tempo todo, ao bel prazer de uma militância, né? E como fica a situação dessas crianças efetivamente? Né? E aqui a gente entra no outro ponto. A professora doutora Educação Cristiane, ela agora fala justamente isso. O ensino da linguagem neutra, ou a proposta, não é inocente, como se imagina. Vamos ver. Essa neolinguagem, ela não é inocente. Essa neolinguagem que começa dizendo, eu quero que, digamos, as pessoas todas sejam incluídas nos discursos, eu quero que as pessoas todas sejam respeitadas nas suas escolhas. Sim, todos nós queremos. Quem é que quer tratar com desrespeito as pessoas com as suas escolhas? Em hipótese alguma, nós atingimos um ponto na civilização que é impossível se cogitar tratar as pessoas de forma diferente. Nós estamos no campo, na seara dos direitos humanos. Tá? Então, essa questão da língua tem um ponto. Se nós vimos que o arroba, o x, chegou ao e, né, arroba, x e nós estamos observando que está um crescente, que nós não sabemos onde vai parar. Porque o que se defende aqui é uma fluidez, que ainda não foi aprovada institucionalmente. Eu coloco ainda, porque isso talvez não aconteça em um período de 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas nós não sabemos o que pode acontecer daqui a 10 anos. Isto quer dizer que, a partir do que se tem conhecimento, vai continuar sendo uma insistência grande pelos próximos anos e é preciso que a sociedade esteja cada vez mais consciente. É papel do pai, é papel da mãe, daquela pessoa que é responsável, né? Cobrar a escola, que tenha um ensino efetivo. Aliás, isso é muito importante da gente destacar. O acompanhamento, né? Sim, a Constituição prevê a participação da família. Os programas do Ministério da Educação têm, dão uma centralidade ao papel da família, porque não é um papel, digamos, que o Estado brasileiro ou que o governo, digamos, constituiu, deu à família, mas é um papel que ela mesma tem em si própria e que não pode ser tirado dela. Que é o quê? É de efetivamente acompanhar aquela criança, fazer as escolhas. O pai é aquela... Eu sou pai, né? Então eu tenho... o meu filho, é óbvio que eu vou buscar
escolher as melhores coisas para o meu filho, e principalmente do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, é claro. Né? Como a professora até mencionou. Então, o papel da família é central, não pode ser subsidiário à definição de alguns determinados ideólogos que se julgam iluminados, né? Para determinar, olha, não, eu acho que tem que ser assim, sua família é assim, seu filho tem que aprender desse jeito. E não é. Né? Então, nós temos que resgatar o papel da família. E você nesse processo decisório. E você falando isso, a professora agora fala como é que os defensores dessa ideia pretendem fazê-la avançar na sociedade. É um importante alerta agora para a família. Aos chamados campos de produção cultural. As novelas, as séries de TV, os filmes, as crônicas dos jornais. Vai chegar, por exemplo, ao livro didático. Mas o livro didático, como é para chegar ao livro didático? Tem que ter uma mudança na língua. Quem disse? Para chegar ao livro didático, só precisa o autor do livro didático pegar o fragmento de uma determinada obra literária, militante, de um determinado escritor orgânico, e pegar aquele fragmento textual, colocar dentro do livro didático, até porque nós temos uma BNCC que vai favorecer isso daí, vai assegurar o ingresso dessa linguagem dentro do texto. E aí o menino, a menina lá do 8º ano, do 5º ano, vão ter acesso a esse material e vão começar a fazer o quê? A se apropriarem dessa modalidade, dessa forma de se expressar. E quando menos esperarmos, nós estamos com os meninos conversando, usando isso daí, e vai acontecer o quê? Essa naturalização forçada, sem que haja uma racionalidade técnica explicando que a língua tem uma história, logo tem uma biografia. Para que ela sofra mudança, é preciso que a mudança seja uma mudança natural e não uma mudança programada. Porque se toda a estrutura, tá, cultural abraça um projeto desse, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter uma mudança, mas ela é artificial. O mundo da cultura, teatro, cinema, televisão, revistas, novelas, etc. e tal. É por aí sempre que se pretende avançar com quaisquer que sejam as ideias progressistas, não é? Mas ela tocou um outro ponto ali, a BNCC. Existem parâmetros para o conteúdo dos livros didáticos, Fábio? Porque sim, ainda hoje a gente se surpreende de vez em quando encontrando algum conteúdo ali em livro didático e aquilo desagrada terrivelmente. A gente vê reações de pais em algumas escolas, a gente vê denúncias. Ainda hoje a gente vê isso. Certo, perfeito. Então, olha só, a gente tem que separar duas coisas. Existem livros que são providos, que são comprados pelo próprio governo federal. Inclusive, as pessoas algumas vezes não sabem, mas é a maior compra de livros do mundo, tá? Que ocorre no Brasil pelo PNLD, Programa Nacional do Livro e do Material Didático, tá? O nome do programa PNLD. Todo ano tem um ciclo novo em que se adquirem obras novas. E, para isso, o governo federal faz um edital em que diz assim, em linhas muito gerais, tá? Para não gastar muito tempo, mas basicamente o edital diz assim, o livro tem que ser mais ou menos assim, 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 né? Tem que seguir mais ou menos esses parâmetros, tem que seguir também a BNCC, legalmente, inclusive, né? Então, os livros têm que seguir, né, esses parâmetros e o próprio edital traz alguns parâmetros, né? Então, por exemplo, tem parâmetros que foram inseridos lá em relação aos valores, como valor do patriotismo, da cidadania, da urbanidade, do respeito às outras pessoas, né? Do respeito aos mais velhos. Muito importante isso, né? Ou seja, que o livro deve trazer esse tipo de valor. E aí o governo federal recebe essas obras e faz, assim, digamos, o governo federal não escolhe qual obra que vai para cada escola vai escolher. Das listas de obras aprovadas, tem a escolha, tem que ser a escolha. Né? Então, o critério, conteúdo dessas obras aprovadas, passa por quem? Tem algumas áreas específicas disso no Ministério da Educação. E que não depende exclusivamente do governo, mas de algumas entidades educacionais constituídas. O que depende principalmente, a avaliação dos livros, né, são especialistas que são ligados a essas áreas, né? Então, mas que são especialistas externos ao Ministério. Então, eu fiquei sabendo outra ocasião que, por exemplo,
obras que um governo está usando este ano de 2022, elas já foram escolhidas com o seu conteúdo, etc., 3 anos atrás. Correto. Isto é, quer dizer que o governo que terminou do presidente Michel Temer escolheu o conteúdo para este ano de 2022. Correto. Exatamente isso. E o ciclo se faz por 4 anos. Por 4 anos. Por 4 anos, né? Mas, então, isso é um ponto. O outro ponto são livros didáticos que não necessariamente estão no rol desse programa do Programa Nacional do Livro do Material Didático, ok? Mas qual que é a questão? O que a professora falou é correto, né? Que é possível, digamos assim, que se tente por essas vias laterais, colocar um texto, uma coisa assim. Então, cabe ao gestor público seguir os normativos educacionais, né? E os normativos educacionais falam claramente que não tem espaço. É apenas um dos caminhos, não é? Agora, o que ela mencionou e que é o caminho mais rápido, mais prático, para quem quer que queira avançar com qualquer ideia, é realmente o mundo da cultura. Perfeito, não sim. E aí ela justamente chamou nossa atenção para isso, porque é aquele mundo que nós estamos ali constantemente convivendo com ele. Cinema, teatro, televisão, rádio, músicas, essas coisas todas. É por aí que vão querer fazer avançar essa ideia. A gente tem aqui também a participação da deputada Caroline Detoni. Ela é do estado de Santa Catarina, um estado que votou contra, ou teve um projeto contra este ensino. Vamos ouvir a deputada Catarina Detoni falar justamente sobre o que ela entende por linguagem neutra, ideologia de gênero. Vamos ouvi-la. Todos vocês sabem, né, que um dos grandes problemas da atualidade tem sido a invasão de determinadas teorias que tentam destruir os valores basilares da sociedade brasileira e da civilização ocidental. E uma dessas teorias que invadiu primeiro a sala de aula, né, foi a questão de ideologia de gênero, que num primeiro momento invadiu a aula de biologia, quando esses teóricos revolucionários começaram a dizer que menino não nasce menino e menina não nasce menina, mas que o sexo não existe masculino e feminino, mas o que existiriam seriam gêneros, e aí começaram a dar margem para esse tipo de situação, né, que hoje já passam aí de 70 tipos de gênero, dizendo que você escolhe ser homem ou mulher conforme o seu gosto subjetivo, né? Agora, a ideologia de gênero está invadindo as aulas de português, porque essa teoria, né, de desconstrução das bases da nossa civilização está querendo dizer que nós não devemos mais nós devemos tirar os pronomes masculino e feminino, né, para colocar pronomes neutros e assim não descriminalizar e não ofender quem não se identifica como menino ou menina. E aí o que eles querem fazer é substituir o O e o A por um pronome neutro E ou X, né, ou arroba. Então, meus amigos, nós vamos ver aí que a gente deveria começar a falar meninix em vez de menino e menina. Parece até brincadeira, mas a deputada não está desorientada, não. Ela disse que existem pelo menos 70 gêneros. É uma coisa que nos preocupa realmente, parece que até questiona a nossa sanidade, né? Correto. A questão da ideologia de gênero em si, né, quando se fala que tem 70 gêneros, né, por exemplo, quando se fala esse tipo de coisa, na verdade o que se busca é que não tenha nenhum no fim das contas, né? É justamente a própria demolição da noção, né, de masculino e feminino. Eu quero te perguntar, Fábio, por que a França rejeitou a linguagem neutra? O que aconteceu por lá? O que levou à rejeição lá entre os franceses? Olha, na França é um caso bem interessante para nós. Bem emblemático e exemplar, né? Exemplar por algumas razões. Primeira razão é que o francês é uma língua que tem muitos paralelos com a língua portuguesa, né? Então, tanto justamente os gêneros gramaticais, masculino e feminino, a forma como os verbos se flexionam e coisa do gênero. Então, o francês tem paralelos importantes, né? Outra coisa também que chama a atenção é que não foi um governo de direita que exarou, que emitiu, que decidiu isso, ok? Então, foi o governo do presidente Macron, que não é um presidente de direita, ok? Isso, todo mundo reconhece isso. E como é que foi essa rejeição lá na França? Foi uma rejeição dupla.
primeiro, pela Academia Francesa, que, assim, Academia Francesa de Letras, né? O nome é Academia Francesa só, mas é como se fosse a nossa Academia Brasileira de Letras, né? Então, a Academia Francesa, que são os especialistas em letras deles, rechaçaram, né? Rechaçaram, fizeram realmente uma manifestação rechaçando e, por sua vez, o Ministério da Educação francês, aí, assim, a Academia Francesa fez do ponto de vista teórico, aí o Ministério da Educação fez lá do ponto de vista prático, ou seja, realmente fez uma proibição para todas as escolas que estão no alcance deles, lá do Ministério da Educação, né? Justamente o banimento do que eles chamam de escrita inclusiva. Escrita inclusiva é uma modalidade, uma dessas muitas modalidades da linguagem neutra, né? Então, o que a gente pode tirar disso, né? E quais foram as motivações deles? Isso é muito legal de, por exemplo, estudar como foram as discussões entre parlamentares na França, no governo francês. São coisas muito similares que a gente colocou aqui. Primeiro, ao prestígio da língua francesa, né, para os países francófonos. Então, tem um bocado de países que falam, que usam o francês, inclusive aqui na América do Sul, que também faz diretamente parte da França, né, a Guiana francesa, mas, ou seja, se usa o francês, né? E se você tem uma fragmentação absoluta do francês, não tem, eles dizem, para proteger a prática e a compreensão da língua francesa, tá? Então, é isso que eles colocam, né? E, em outras palavras, é o mesmo que a gente aqui está debatendo desde o começo do programa e que a professora tão bem também já nos diz, pelos mesmos motivos nossos, não é? Exatamente. E veja, ou seja, são motivos técnicos. Técnicos. Alguém vai dizer que o governo do presidente Macron, o presidente da França, é um governo que está promovendo isso por uma questão ideológica ou coisa do gênero, né? E, da mesma forma também, aí não teve a entrada do governo ainda, mas a Real Academia Espanhola, que aí é o órgão que regula propriamente a língua, o castelhano, né? Já se posicionou contra, né? Já tem um posicionamento contrário. E também é uma língua que é bastante parecida com a nossa, né? Ronaldo, até que gostaria de dizer uma coisa interessante, porque muitas das coisas que vêm para a gente aqui, em relação a essa coisa de linguagem neutra, são debates importados de outros países, né? E de coisas que, inclusive, não tem muito sentido. Por exemplo, no inglês, esse negócio de pronomes neutros vem do inglês, porque o inglês é uma língua que, de forma geral, não tem a flexão. Por exemplo, né, a lâmpada, não é a, é the lamp, né? Ou seja, não tem uma marcação gênero masculino ou feminino nessa coisa. Uhum. E lá a questão é dos pronomes. E aí o pessoal importou para cá isso, uma discussão que estava acontecendo lá, e importa, sabe, de um jeito totalmente desconsiderado e colocando, temos que fazer os pronomes aqui, assim, coisas que não tem nada a ver com a língua portuguesa, né? Eu quero só avançar aqui no nosso programa, claro. Reta final do programa. A deputada Caroline Detoni, que a gente viu agora há pouco, ela protocolou um projeto de lei para proteger a língua portuguesa. E vamos ver o que contém nesse projeto. Nós colocamos aqui que a escola que aplicar vai ter que pagar uma multa de R$5 mil por aluno toda vez que fizerem essa distorção. E também o funcionário público, em se tratando de administração pública, que realizar aí concursos ou provas nesse sentido, vai me responder por improbidade administrativa, né, pessoal? Uma das justificativas aí importantes que nós colocamos no projeto foi relembrar aí a memória de grandes homens da nossa história, como Olavo Bilac, né, que foi jornalista, contista, cronista, poeta brasileiro e membro fundador da Academia Brasileira de Letras, onde ele fala da importância, né, da língua portuguesa. E o Olavo Bilac, ele fala, primeiro, que a instrução primária, ela é uma célula máter da organização social e que ele chega a comparar a língua, o idioma nacional, como sinônimo de nacionalidade. Ele chega a dizer, a pátria não é raça, não é meio, não é o conjunto dos aparelhos econômicos e políticos, mas é o idioma criado ou herdado pelo povo. Um povo só começa a perder a sua independência, a sua dignidade, a sua existência autônoma, quando começa a perder o amor pelo idioma natal. Puxa vida, e a gente não consegue ter a dimensão da grandeza da nossa língua ouvindo e só
consegue perceber isso ouvindo a beleza de um Muito verso desse de lindo Olavo mesmo. Bilac, não é? Muito lindo. Olha, a gente, talvez por algum tipo de deficiência do próprio sistema educacional, esse amor à língua pátria talvez não seja tão desenvolvido, assim como o amor aos símbolos pátrios, né? Nossa bandeira, né? O brasão, enfim. Todas essas discussões estão sendo feitas e, sabe, dá uma impressão de que é feito de uma forma bastante superficial, como se não tratasse de nada, como se tratasse de uma coisa, a gente muda aqui, acabou, é meramente uma convenção, quando na verdade se trata de uma herança, que não apenas é uma herança dos brasileiros, como é uma herança de povos, né, na África, de Portugal. Retinha final do programa de hoje. Fábio, quero te agradecer, mas você tem aqui um convite para fazer para a população de Brasília sobre essa temática da linguagem neutra. É uma palestra que você, com mais outras pessoas, estarão dando neste próximo final de semana? Perfeito. Então, dia 19 de março, dia de São José, esse próximo sábado agora, né, às 3 da tarde, nós estaremos lá na congregação das Irmãs Oblatos do Menino Jesus, na 906 Norte. Lá tem um salão, né, que a gente vai utilizar para fazer um evento cuja temática é os prejuízos da linguagem neutra para a educação, né? Então, é um convite, né, que a gente deixa para cada uma das famílias que estão assistindo a gente, que podem ir em Brasília, né? E se eu puder deixar uma mensagem... Mas eu diria uma outra coisa. Quem agora está acompanhando o nosso programa, se interessou por esse tema, viu a importância dele, pode replicar isso em seu município. Pode também convidar pessoas interessadas no assunto, conhecedoras do assunto, para também fazerem palestras aí em ambientes públicos, convidando os pais, convidando professores, educadores em geral, aí no seu município também, para que a gente possa se proteger de propostas como essa, né, Fábio? Perfeito. Então, inclusive, para ter mais informações sobre o evento que vai acontecer, tem tanto o Facebook como o Instagram, é Fábio Gomes Real. Aliás, você pode ser uma boa fonte para muita gente. Eu espero, né, que a gente possa realmente compartilhar essas ideias com as famílias. Né? Repete aí a forma de te encontrar. É @Fábio Gomes Real. É no Instagram e também no Facebook é a mesma coisa. Muito bem. Quero te agradecer enormemente por esse programa de hoje. Nosso tempo esgotou. Foi um prazer recebê-lo aqui e a gente debater sobre esse tema tão importante. Sim, muito obrigado. Olha, a honra é minha, né, de estar contigo, Ronaldo, que é uma pessoa que eu admiro, também com o telespectador da Canção Nova. Eu gostaria só de... Porque a gente vê tanto problema muitas vezes, Ronaldo, sabe? As coisas, pessoas tentando fazer coisas que não são corretas, que não são boas. Mas lembre-se, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quem fala isso é Jesus Cristo, né? Então vamos ter bom ânimo, vamos marchar, né, com coração aberto, né, com caridade mesmo, caridade verdadeira, né, porque muitas pessoas, inclusive, estão nisso por uma ignorância intelectual, né? Então a gente vai, pouco a pouco, fazendo trabalho de formiguinha e chegando, né, nas pessoas, nos nossos vizinhos, nossos amigos. Bom ânimo para ti, viu? Obrigado mais uma vez, tá bem? E a você de casa que esteve conosco também, muito obrigado. Na semana que vem voltaremos aqui com outro programa e outro tema interessante. Grande abraço a você, boa continuidade aí na programação da Canção Nova e até semana que vem.